Fala, seus mal acabados da quarentena, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem também, estou me cuidando, espero que vocês também estejam se cuidando, hein? Então nós vamos para mais uma aula de Sociologia, né? Uma aula EAD, uma aula online, espero que vocês estejam aproveitando muito bem essas aulas, beleza? Sem crise, vamos lá, vamos iniciar então. Primeiramente, um abraço para todo mundo, bem apertado, mesmo de longe, porque no momento presente em que nós estamos, o amor, o carinho requer distância, não é mesmo? Então vamos lá, iniciando então e revendo alguns conteúdos que vocês já viram nas aulas presenciais. Nós estamos estudando em Sociologia os contratualista, a visão contratualista a respeito da criação e da necessidade do Estado, ok? Sem crise? Então vamos lá, vamos ver nessa concepção geral dos contratualistas. Então nós temos ali Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. Nós temos dois ingleses e um suíço. Jean-Jacques Rousseau é o suíço e John Locke John Locke e Thomas Hobbes aqui são ingleses. Vamos colocar um marca-texto aqui bem bacana para depois nós... Vamos pegar um azulzinho hoje aqui para dar uma variada, ok? Aí depois, hoje nós vamos nos deter mais aqui em Thomas Hobbes. Vamos catar um vermelhinho que melhor mesmo. Cadê? Aqui, né? Depois nós vamos nos deter melhor em Thomas Hobbes. Então vamos lá, contratualismo, vamos ver essa visão geral dos contratualistas, né? O que um pensamento contratualista pensa a respeito da formação do Estado, a formação política, de uma sociedade organizada com leis e regras e governo? Vamos ver. O contratualismo compreende todas aquelas teorias políticas que entre o século XVI e 18, que são os períodos aos quais viveram Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Thomas Hobbes, vê a origem da sociedade, o fundamento do poder político no contrato. Ou seja, é por meio de um contrato firmado entre os indivíduos é que nasce a sociedade política, o poder político, ok? Ou seja, o fundamento, a origem, a estrutura, os porquês do surgimento de uma sociedade e toda a sua organização e o poder político nasce por meio de um contrato firmado entre os indivíduos, ok? Aqui nós vamos ver um pouco a teoria de uma forma mais explanada, ok? Teoria da criação do Estado. Bom, desde a antiguidade, a visão que se tem e que se tinha também era de Aristóteles, ok? Então Aristóteles é esse cara aqui que vocês já conhecem, ok? Esse cara aqui, ele compreendia e defendia que o homem é um animal político por natureza, né? O homem é naturalmente um animal político, significa que ele tem na sua natureza uma propensão, uma inclinação a se socializar. Então ele é um ser social por natureza. É essa visão aristotélica aqui que os contratualistas, esses três, Rousseau, Locke e Hobbes, vai questionar. Entendeu? Então os contratualistas não acreditam nesse tipo de teoria, ok? Os contratualistas não acreditam nesse tipo de teoria, que os homens são seres sociais e políticos por natureza. Na verdade, eles criam a sociedade simplesmente por uma necessidade e abrindo mão de algumas direitos naturais, outros mais, outros menos, né? Os contratualistas, por sua vez, mais aceita Hobbes, Locke e Rousseau do século XVIII, que a sociedade nasce por meio de um contrato. Aqui eu coloquei, por questões mais de curiosidade,
né? Já uma visão marxista, né, do nosso amigo aqui, o Karl Marx, né, ele concebe que a criação do Estado se dá por meio da luta de classes, né? Ou seja, né, luta de classes como justificação do domínio de uma classe sobre a outra. Ou seja, quem defende então a criação de um Estado é devido que por detrás de tudo isso existe um materialismo histórico e existe uma luta de classe por trás de tudo isso. Mas o que nós temos que nos deter mesmo é aqui, tá, gente? É nos contratualistas, ok? É esse que nós estamos estudando. Mas, professor, eu quero saber exatamente o que Thomas Hobbes pensa, o que ele entende, eu quero saber. Calma, eu já vou falar para vocês. O estado de natureza. Bom, todos os três, tanto Hobbes como Locke e como Rousseau, eles compreendem que o estado de natureza do homem é um estado ao qual seria o homem, os indivíduos vivendo sem sociedade, sem regras, sem leis. Tá, mas professor, eles acreditavam que esse estado de natureza existiu historicamente, que um dia houve entre os seres humanos, assim, vivendo, sem nenhum tipo de regra, sem leis, sem uma sociedade formada. Então eles acreditavam que existiu um período histórico assim? Não! Eles não defendem isso e não acreditavam nisso. Ah, professor, mas então por quê? Por que eles falam de um estado de natureza? É apenas uma forma teórica e hipotética para tentar compreender como seriam os seres humanos sem regra e sem leis. Ok? É como você imaginar como seria um colégio, como seria uma escola sem diretores, sem pedagogos. Cada um fazendo o que acha melhor, cada um seguindo as suas regras pessoais. Como seria? É isso. Tá? Então, na verdade, é um recurso metodológico, hipotético, apenas reflexivo, para que eles possam compreender como seria a vivência das pessoas sem leis e sem regras, sem o poder do Estado, sem um poder político, uma sociedade política. E cada um deles imaginaram que esse estado de natureza é de uma forma diferente. Cada um dos três. Vamos ver. Então, o estado de natureza, segundo Thomas Hobbes, o indivíduo vivem isolados e em luta constante, a guerra de todos contra todos, o caos, a desordem, o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, o que Hobbes está dizendo aqui? Que o homem, vivendo sem regras, sem leis, seria uma guerra constante de todos contra todos. Seria um caos completo, uma desordem absoluta. Aí tem a célebre frase dele que vocês já conhecem. O homem é o lobo do próprio homem. Isso significa o quê? Que você, eu, nós somos um perigo para nós mesmos e para os outros. Você é e eu sou um perigo. Tá ok? Nós somos um perigo, tá ok? O homem é livre, mas egoísta. Olha só como que ele entende a natureza humana. Egoísta, permanece num ambiente de insegurança, angústia e medo. Ou seja, se nós vivêssemos sem regras e sem leis, o que aconteceria, professor? Seria uma guerra de todos contra todos, um caos. Um ambiente de angústia, de medo constante, pior do que o coronavírus. Muito pior. Ó, seria assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Aqui, ó. Seria assim o tempo todo. Imagina, venceria quem? Vai saber. Ai, professor, mas eu quero saber mais sobre isso. Então, como seria o Estado na visão de Thomas Hobbes? Calma! Não me sufoquem. O Estado surge como necessidade de construção da paz. Ou seja, então, a necessidade do Estado, segundo Thomas Hobbes, é para a construção da paz. Sabe aquele estado de medo? Então, somente o Estado pode colocar um basta naquele estado de medo. Abrimos mão das nossas capacidades de autoconservação. Abrimos mão.
da nossa capacidade de autoconservação, ou seja, abrimos mão da nossa liberdade e abrimos mão da nossa necessidade de luta, de autodefesa, de eu ficar brigando um para com o outro. E delegarmos ao poder do Estado. O Estado constitui através de um contrato, por isso se chama contratualistas, para que cuide da nossa segurança, para que elimine lá o estado de guerra de todos contra todos, para que possamos viver civilizadamente, somente com o poder político. Segundo Aristóteles lá, que é a teoria que os contratualistas rebatem, nós somos seres civilizados por natureza, mas é somente pelo contrato é que nasce a nossa capacidade de civilidade. Para que não vivamos em uma eterna guerra de todos contra todos. Então olha a necessidade do Estado, ao qual ele deu o nome aqui de Leviatã, né? que simbolizado aqui por essa figura histórica, que é o Leviatã. O Estado hobbesiano, ou seja, de Thomas Hobbes, é soberano e absolutista. O que Hobbes está dizendo? Para colocar uma ordem, somente um Estado com poder absoluto, ou seja, um poder que esteja totalmente centrado, absolutamente nas mãos de uma pessoa ou de um grupo seleto de pessoas, tá? Somente um poder assim que cria as leis, mas ele mesmo está acima das leis, pode colocar uma ordem nisso tudo. Administrar a sua vida, administrar a sua liberdade, ao qual você, pelo contrato, criou esse Estado absolutista. Depois de constituído o Estado e formalizado, tem poderes ilimitados. Olha, presta atenção, quer dizer que é um poder que não tem limites de organizar a sociedade como melhor lhe aprouver, ou seja, como achar melhor e necessário a se fazer. Okay? Sem o Estado, segundo Thomas Hobbes, não há civilização. Não existe civilização, não existe regras sociais, não existe formas de se viver em sociedade sem o poder do Estado. Não há cidadania, não há, principalmente, paz. Somente o Leviatã, o Estado, é que pode eliminar a guerra de todos contra todos e trazer a paz. Olha o monstro mitológico aí. Esse monstro mitológico nós encontramos lá no livro de Jó, lá no capítulo 41. Ó. Você consegue pescar com anzol o Leviatã? Ó. Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz? Ou atravessar seu queixo com um gancho? Então aqui é um trecho até o capítulo 41, até o versículo 4, mas segue um capítulo bem longo, tá, gente? Lá, se você quiser na íntegra, você vai lá no Antigo Testamento da Bíblia na sua casa, tanto faz se é católico ou evangélico, tá? Todas as duas Bíblias possuem o livro de Jó, então você vai lá. Às vezes, dependendo da tradução, não vai estar escrito Leviatã, vai estar escrito monstro marinho, mas é o Leviatã, tá? Na tradução original está Leviatã. Que em hebraico aqui, ó, Leviatã. Ok? Leviatã, transliterado da palavra hebraica, Leviatã, que possui origem indefinida. Geralmente entende-se como Leviatã significa monstro marinho, ó, dragão ou grande réptil aquático. Tá? Então esse monstro marinho pode aparecer aqui, ó, em algumas traduções da Bíblia, mas é o Leviatã, ok? Beleza? Tranquilo? Sem crise? Então um grande abraço, um grande beijo a todos, se cuidem, cuidado com o álcool gel, lave bem as mãos, passe álcool gel nos vãos dos dedos e fica o meu grande abraço a vocês. Sem crise, galera! Até a próxima!